Então acompanha aí mais uma questãozinha aí na telinha. Em relação ao petróleo, assinala a alternativa incorreta. Primeira, a composição do petróleo não é constante, diferindo de acordo com a região de onde é extraído. Correto, vestibulando, né? Então, dependendo de cada região, eu vou ter petróleo com mais proporção de um certo hidrocarboneto ou do outro. Então, essa parte aí é importante que vocês saibam que a composição do petróleo, eu disse aqui no início da aula, o petróleo não é uma substância, a água é uma substância, é H2O, o petróleo não é, ele é uma mistura de substâncias, onde tem C3H8, onde tem CH4, onde tem C8, H18 e assim vai. São vários compostos químicos formando essa mistura que a gente chama de petróleo. E lógico que, como nós vimos, ele é formado por decomposição da matéria, né, principalmente lá no fundo do mar, tá certo? Então ele não é constante, ele difere de uma região para outra. O processo de cracking possibilita extrair do petróleo maior quantidade de gasolina. Correto. Para cá, para cá, para cá. Eu já falei isso aqui. O craqueamento catálico, tá, da gasolina é porque eu falei para vocês, um barril de petróleo, quando pega e aquece ele, um barril de petróleo em torno de 160 litros, 158 litros, quando você aquece ele, aí ali sai os primeiros gases, o metano, sai o butano, o gás de cozinha, né, junto com o propano, que é aquela mistura, depois sai as gasolinas, que são vários hidrocarbonetos. A gasolina não só tem um tipo, ela tem gasolina com 7 carbono, tem gasolina com 8 carbono, gasolina com 9 carbono, sai a gasolina, continua aquecendo, sai o querosene. Então eu separo todas aquelas substâncias que formam o petróleo através do aquecimento dele, tá? Através daquela parte que nós vimos lá da destilação fracionada. E o que é que acontece? Na hora que você separa ali, apenas de 17 a 20% do petróleo é gasolina. Então para obter mais gasolina, hoje eles pegam esse petróleo e passam por um processo químico chamado de craqueamento catílico, tá certo? Onde ele vai exatamente obter mais gasolina, melhorar o rendimento da gasolina, beleza? Vamos lá bem rapidinho, senão não dá tempo. Letra C, a letra C diz o quê? A fração de hidrocarbonetos de 3 a 17 carbono apresenta-se líquida. Não, isso aqui não é verdade. O C3 é o propano, que está lá no nosso gás de cozinha. A temperatura ambiente, ele já é gás. O C4 também é o butano, que está no gás de cozinha. Então, de 3 a 17 é líquido? Não. De 3, 4 eu já sei que são gases. Agora o C7, C8 já é gasolina, é líquida, mas do 3 a 17 está errado. Então a letra C está errada. A fração que contém de 3 a 17 carbono apresenta-se líquido. Não, 3, 4 já são gases, tá certo? Eu tenho aí o propano, o butano, que é o nosso gás de cozinha. Lá no botijão a gente sente ele líquido porque eu coloquei uma quantidade enorme de gás dentro daquele botijão. Então a pressão lá é grande, aí eu passo do estado sólido para o estado líquido. Mas no petróleo, na temperatura ambiente, no petróleo, quando ele chega, eles são gases. Letra D. O gás natural que precede a saída do petróleo é constituído principalmente por metano. Correto. O gás natural, é o hidrocarboneto que tem menos carbono na mistura do petróleo. É C1H4, CH4. Ele sai antes do petróleo, ele está lá dentro, está misturado com o petróleo, mas só em abrir ele para o ambiente, ele já se separa do petróleo. Então, essa afirmativa D está correta. Letra E. O petróleo é um produto da decomposição da matéria orgânica e ocorre em bolsões aprisionados por rochas impermeáveis. Então, aqui nós explicamos isso daqui, ok? O petróleo é a decomposição de matérias orgânicas que há milhões de anos, em alta pressão e pressionada também por rochas, se transformam aí nessa sopa de hidrocarbonetos, nessa mistura aí de substâncias químicas compostas só por carbono e hidrogênio que forma o petróleo. Então, a errada aí, como ele pediu, é a letra C, que ele diz que todos os hidrocarbonetos que tem C3CH4 apresentam estado líquido. Não, ele apresenta estado gasoso. Vamos agora para a próxima questão. Foi o que a gente falou da parte do craqueamento, ok? Então, o cracking
das frações médias de destilação do petróleo é hoje uma tecnologia implementada na maioria das refinarias para quê? Então, como eu disse, de um barril de em torno de 160 litros, apenas 17% é formado em gasolina. Então, eles usam processos químicos, o craqueamento, exatamente para obter aqui mais de 34%, 35%, até 40% de gasolina. Então, isso aqui, esse processo corresponde exatamente à letra E, ó, aumenta o rendimento de frações mais leves, ou seja, aparece mais gasolina, aparece mais butano também, tá? Então, é uma forma de obter mais gasolina do mesma quantidade de petróleo. Esse processo químico de obter mais gasolina na mesma quantidade de petróleo tem que passar por um outro processo químico que a gente chama de craqueamento. Beleza, vestibulando? Ok? Nós vamos agora falar um pouco para vocês aqui do pré-sal. É para cá, para cá, para cá. Então, nós já aprendemos na aula de hoje que nós ficamos aqui de falar sobre um pouco de petróleo, tanto para a química como para a geografia. O petróleo, ele é uma mistura, não é uma substância como a água, H2O. O petróleo tem várias substâncias químicas lá dentro. Todas elas só contêm carbono e hidrogênio, C e H, ok? E o petróleo, como nós vimos, são formados aí por substâncias matérias orgânicas que foram decompostas lá, principalmente a matéria foi formando em cima e essas substâncias dentro da água, tá certo? Dentro do mar. Então a matéria foi lá pressionando e ela se transformou nessa sopa de hidrocarboneto que hoje é o petróleo. E que para a gente chegar lá nós vamos ter que perfurar um poço lá a 2.000 metros para que a gente chegue nesse petróleo. Só que ultimamente descobriram mais petróleo numas camadas mais distantes ainda, né? Não só através dessas rochas sedimentares que chega, mas nós sabemos que depois que houve essa separação do continente, que a África e o continente sul-americano era um só, então houve aquela separação das placas, tá certo? Também foi formada ali camadas de sal, então abaixo desse petróleo normal existe uma camada enorme lá de sal. Tá? E recentemente descobriram que abaixo dessas camadas de sal existe também petróleo. Então dá uma olhadinha aí na telinha só para a gente falar um pouco sobre esse pré-sal, o que viria a ser. Ó, nós temos o mar, tá certo? Nós temos aí o fundo do mar, eu coloquei aí de azul, ó, vocês estão vendo aí, ó, estou riscando aí, essa parte aí seria o mar, então aí seria 2.000 metros de profundidade o fundo do mar, beleza? Tá? Aqui eu teria a plataformazinha, ó, extraindo petróleo. E o que é que ocorre? Nós, antes a gente pegava o petróleo dessa camada aqui, ó, mais ou menos desse ponto aqui, o que a gente chama pós-sal, tá? Agora, nós sabemos que abaixo dessa camada existe aqui uma camada de sal, ó, mais 2.000 metros, mais 2 quilômetros aqui de camada de sal, tá certo? Camada de sal. E depois desse sal, descobriu que existe petróleo aqui embaixo, tá certo? Então, nessa outra região aqui tem petróleo. Por isso que a gente diz que é petróleo do pré-sal, ou seja, antes e hoje a gente extrai petróleo daqui, ó. Como foi descoberto petróleo lá embaixo, nós estamos tentando tirar esse petróleo daí. Então, é um petróleo que existe numa profundidade maior ainda. Se hoje a gente extrai o petróleo a 2.000 metros, nós vamos ter que extrair agora a 7.000, 8.000 metros para tirar esse petróleo que foi encontrado lá embaixo dessa camada de sal aqui que foi formada ao longo do tempo, tá certo? Então, a questão é, olha para cá, para cá, para cá. Hoje se tira já esse pré-sal, a questão é o custo, porque vocês viram que a perfuração agora vai ser muito maior. Né? Nós vamos ter que passar por uma camada de 2.000 metros antes, vamos ter que primeiro passar lá, passa pelo mar todinho, perfura aquelas rochas sedimentares, encontra o petróleo que é do pós-sal, agora nós vamos ter que passar dele, perfurar 2.000 metros também de sal para chegar num petróleo que foi encontrado lá embaixo. Então a gente primeiro tem que ter certeza se esse petróleo lá existe. Se esse petróleo é de boa qualidade, como nós vimos, os petróleos têm que saber quais são as substâncias que lá estão formadas, quais são os hidrocarbonetos que compõem ele,
tá certo? Principalmente os hidrocarbonetos mais leves, como gasolina, querosene, são mais importantes. Nós temos também que ver se esse custo aí, se nós temos tecnologia para isso. Hoje não existe. Assim, não, professor Luiz Carlos, mas já foi explorado pré-sal. Na verdade, foram feitos testes experimentais, porque essa rocha, essa camada de sal que nós vimos que é de 2.000 metros, e em alguns pontos, logo no iniciozinho lá, tem uma camadinha só de 200 metros. Então, foi feito uns testes nessa camada menor, mas para tirar petróleo para vender, para usar no dia a dia, tem que perfurar, como se diz, o buraco é bem maior, tem que perfurar essa camada toda de sal que existe lá de 2.000 metros. Então, os testes que fizeram iniciais foi na camada de pré-sal menor, que é lá, que só tem alguns quilômetros lá, que a maioria delas é de 2.000 metros de profundidade. Então, foram feitos testes iniciais e mesmo assim, não foi suficiente a quantidade de petróleo que saiu e também não foi, tem que ter a tecnologia porque foi feito um teste, mas não de longa duração. Para extrair tem que ser de horas funcionando lá direto. Então não tem tecnologia. E mesmo se tiver tecnologia, aqui o Brasil, que vai ser bom para o Brasil, tá? Vocês dão uma olhadinha aí, que mesmo se tivesse tecnologia e se chegar a tirar se compensar tirar esse petróleo, e se o Brasil quiser só trabalhar com esse petróleo, nós temos que ter cuidado, porque nas regiões que tem petróleo, eles vivem só do petróleo, porque há uma desvalorização ou sobrevalorização lá do dólar, e isso prejudica que esses países, se o Brasil começar a vender todo esse produto, ele vai dificultar a parte de exportação. Então isso vai prejudicar a nossa indústria, a nossa parte da agricultura. Então tem que ser um processo político muito bem feito, né, para a gente não cair aí na ambição de querer sobreviver só desse petróleo. Então tem que ter esse cuidado. E um outro ponto importante que prejudica o pré-sal é porque na camada de pré-sal nós vimos que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Tem a gasolina, C7, C8, tem o butano, C4, tem o metano, CH4, que assim que abre o petróleo antes do pré-sal, no pós-sal, como eu falei, a 2.000 metros, ele sai logo, mas só que lá no pré-sal, existe lá no petróleo também a mistura de um gás muito importante, que não é o hidrocarboneto, que é o gás carbônico, o CO2. Então lá no pré-sal existe uma quantidade enorme de CO2. Na hora que perfurar, que passar por essa camada de pré-sal, que perfurar, você vai ter petróleo, mas vai sair uma quantidade enorme de CO2. E CO2, nós sabemos que é o gás responsável pelo efeito estufa. Então esse CO2, se não for controlado, a gente não sabe qual é a emissão que vai chegar aí na atmosfera. O Brasil já está pensando, a Petrobras, em capturar esse CO2, né, ao longo dessa perfuração, capturar. Então tem que ter uma tecnologia para capturar esse CO2 que está presente em quantidade elevada, que já foi feito estudos. Então, hoje, o pré-sal, ele tem que ter muito bem estudado, por isso que hoje ele não é explorado ainda comercialmente. Onde foi feito o teste, foi numa pequena região menor, que a camada de pré-sal é só de 200 metros, mas para tirar mesmo, para utilizar essa grande descoberta do pré-sal, o petróleo está na camada onde o sal tem 2.000 metros, tá? Então, é uma camada, é uma distância, dá uma olhadinha aí, ó, na figura, tá? Essa camada de sal aí, que tem aí, de 2.000 metros de espessura, ela vai dar muito trabalho de ser perfurado. De onde foi tirado um pouco do pré-sal é em uma região pequena, onde só tem 200 metros, eu estou botando aí, ó, escrevendo, onde só tem 200 metros de sal. Então, nessa parte aí, que é uma parte pequena, mas não dá para explorar comercial, porque para explorar comercialmente o pré-sal tem que realmente perfurar onde ele se encontra, que é a 2.000 metros abaixo da camada de sal. Então, só repetindo aí para vocês o que vem a ser aí o pré-sal, tá certo? Eu vou colocar aqui mais uma vez para vocês. Nós temos o mar, né? 2.000 metros aí, tá? E a partir daqui a gente já começava a obter o petróleo nessa região aqui, a 2.000, 3.000 metros, que é o pós-sal. Agora, para explorar toda essa parte do pré-sal, eu tenho que passar por essa
quantidade enorme de sal, que é mais de 2.000 metros, ou seja, eu vou explorar petróleo a partir de 5.000, 7.000 metros de profundidade. Então, para tirar esse pré-sal daqui é que é difícil, ainda não foi tirado, foi feito o teste onde tinha só uma camada de sal menor, de 200 metros, mas que é uma extensão menor, tá? Vamos lembrar aqui, ó, que essa aqui, ó, seria aqui o Brasil, aqui o Rio de Janeiro, os estados do Espírito Santo, tá? O estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, é nessa área aqui que apareceu o pré-sal, tá certo? Então é aí onde nós vamos fazer essa exploração. Lembrando que hoje não existe ainda exploração do pré-sal comercial, porque onde foi feito foi só onde tinha uma camada de sal de 200 metros. E em toda essa extensão, a camada de sal que existe é de lá para baixo, de profundidade, é de 2.000 metros, ok?